o diretor de marketing na seleção do gerente de marketing. Enfim, seja qual seja, enfim, o cargo aí que vocês utilizam. Então, assim, tudo isso é muito importante que seja um pouco desvinculado a imagem de que são processos de gestão de pessoas e a gente entenda como processos de liderança, que na verdade eu entendo que gestão de pessoas não é nada mais que uma competência de liderança. Então, seria, eu acho que uma das grandes mensagens, depois, né, da questão de fazer a Jota feliz, eu acho que a gente trabalhar com essa questão de, em vez de só querer uma área de gestão de pessoas para fazer tais processos, a gente pensar que não adianta ter área de gestão de pessoas até para dar esse suporte. É muito bom que tenha, mas que a gente precisa ser líder para poder avaliar. Por exemplo, eu tenho um time de gestão de pessoas na minha J que faz um trabalho na avaliação de desempenho sensacional e de nada vai adiantar se os gerentes de projetos não estiverem utilizando aqueles insumos para dar os feedbacks durante os projetos, sabe, para os consultores, por exemplo. Então, assim, liderança é toda a RJ que tem que ser, não é só a diretoria e não é só a área de gestão de pessoas que precisa gerir pessoas. Todo mundo precisa gerir pessoas, sabe? É, anotando aí, né? Gestão de pessoas não como uma área administrativa, não como uma área de gestão, mas sim como uma competência. Então, assim, hoje, mesmo querendo trabalhar com RH, eu procuro desenvolver minha habilidade de gestão de pessoas não só com relação a processos, né? Porque pretendo trabalhar com isso, mas com relação a competências mesmo. Então, assim, questão de feedback, questão de como eu estou me relacionando com as pessoas, como as pessoas se sentem quando estão comigo. Então, é nesse ponto que a gente volta para aquela questão da felicidade lá, né? Não sei muito aí como é, assim, um pouco da cultura de vocês, mas, assim, uma coisa que eu percebo muito aqui nas AJs do RN e na DM Consult também, né, é que os diretores, quando você chega, assim, você vê, é muito difícil eles estarem trabalhando na AJ, assim, tipo, fazendo algo muito operacional. Na maioria das vezes, os diretores, eles, por exemplo, estão disponíveis para conversar com as pessoas. Então, assim, isso tudo são coisas bem importantes, sabe? Porque é aí que a gente vai, que por exemplo, o consultor vai sentir que o diretor está presente, que está, enfim, se responsabilizando por ele. E aí eu tô só dando umas jogadas aqui, se vocês quiserem e contribuindo aí também, fiquem bem à vontade. Então, assim, acho que esse seria o segundo ponto para a gente abordar, de descentralizar a ideia de gestão de pessoas da área, né, de desenvolvimento humano, enfim, para uma competência. E aí, eu tenho certeza, assim, até ouso falar, não tenho nenhum estudo sobre isso, assim, nunca vi, né, mas deve ter com certeza, que as pessoas que mais vão se diferenciar no mercado de trabalho, tipo assim, para conseguir cargos altos, não vão ser aquelas que mais sabem do processo em si, do técnico, né? Elas precisam saber. Isso aí todo mundo precisa saber. Mas são aquelas que vão saber gerir pessoas. Então, assim, se você quer um dia, né, se tornar gerente de uma grande empresa, diretor de uma grande empresa, ter uma ascensão aí bem vertical, em uma empresa bem bacana. Então, assim, a minha aposta, até a dica é que invista nisso. Invista em relacionamento interpessoal, invista em fazer as pessoas bem, porque fazendo as pessoas bem, elas vão trabalhar melhor e ter mais resultado. Então, acho que seria basicamente isso. Aí, para a gente direcionar um pouquinho a nossa conversa, eu coloquei aqui numa plataformazinha. Aí, eu vou colocar aqui até um QR Code. Eu acho que o Lucas mandou o link, porque aí você. Exato, a galera falou aqui de muitas vagas que pedem, né, essas competências. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês um QR Code. Vocês vão colocar um númerozinho que eu vou mostrar depois. E aí a gente vai conversar sobre os temas que vocês vão colocar. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo aí o QR Code? Vocês podem apontar para a tela
Ou quem quiser, acho que o Lucas mandou o link para vocês, né? Mas é menti.com, menti.com. Tô mandando. Deu certo? Olha, pessoal, o link tá no chat. Quem for comentar, por favor, vai avisando. Se alguém tiver algum problema, aí vocês vão. O código eu vou dizer já já. Podem ficar só nessa telinha aqui mesmo. Natália, ah, tá, massa. Eu vou. Vocês vão entrar. Tá na telinha assim? Quem entrar e a telinha tiver assim, ela já tá ok. Pronto. Vou colocar aqui no chat também o link. Deixa eu botar aqui. Pronto. Quem não conseguiu, pode entrar aí. Natália, Oi. você estava falando aquela hora que o cargo de gestão de pessoas está muito ligado hoje a tipo, você só um cargo assim, ligado a processos e tudo mais dentro das DJs. E eu comecei a ter essa visão quando eu passei para olhar para a área feedback, sabe? Sim. Assim, não sei nem se Ixi, você concorda comigo, aí qualquer coisa você pode falar, bom, quem discute aqui, fala um pouquinho mas eu mais alto. olhava muito dentro das horas que a função de dar feedback, por exemplo, virou só para GP, sabe? E acaba sendo uma das coisas, enquanto líder, e constrói sua equipe também, sabe? Ah, isso aí eu quase choro se eu escutar, As porque. funções de. É porque minha internet caiu, eu estou usando o celular. As funções de gestão de pessoas acabou mesmo que o pessoal olhando, por exemplo, a feedback. A feedback quem dá é só GP. Isso aí não, E gente, foi uma por das coisas que eu favor. mais vejo hoje em dia, que o pessoal olha para. Não olha para o seu próprio departamento, cargo, olhando que eu tenho que desenvolver. Exatamente, Pessoal, vou tipo entrar aqui pelo assim, computador de novo, que deu problema. essa questão, né, de. Estão me escutando direitinho? Essa questão, assim, de feedback, a galera do GP que dá. Uma das coisas, assim, que mais me doía o coração, assim, realmente, isso aí eu não concordava de forma alguma, é que o pessoal, às vezes, fica esperando que a galera de gestão de pessoas seja psicólogo, né? E não. Eu faço administração, eu não sou psicóloga. Tem a galera aí das engenharias que às vezes está na área de desenvolvimento humano, também não é psicólogo. Então, assim, não é uma área que, se as pessoas estão esperando da sua Jota que você seja psicólogo, então a gente precisa fazer um alinhamento aí e realmente desconstruir essa ideia. Porque, assim, por exemplo, eu já recebi um feedback que foi quando eu tive essa sacada. A gente estava numa imersão e uma pessoa chegou para mim e falou que não estava feliz com a minha postura. Aí eu falei, por quê, né, tal, o que é que eu tô fazendo e tal. Aí a pessoa falou, você nem pergunta da minha família, não sei o quê. Tipo assim, como se todo dia tivesse perguntado da família. Essa questão de se preocupar com a família e tudo é realmente muito verdade. Sendo que às vezes a pessoa fica esperando que, tipo assim, a gente que é gestão de pessoas tome conta da vida, né? E assim, que entenda o motivo que você teve um problema de infância. E assim, não é, sabe? Realmente a gente precisa desconstruir essa ideia que caso alguém precise de psicólogo, realmente, assim, eu acho que a gente deve orientar, dizer, ó,
esses problemas, eu acho que está precisando de uma terapia. Eu mesma faço, adoro, tipo, gosto muito, enfim. E aí, são questões que a gente tem que orientar, mas assim, essa questão de, só a galera de gestão de pessoas que dá o feedback. Por exemplo, eu estou me candidatando a uma vaga de gerente de projetos. Não passei. A melhor pessoa para dar o feedback de por que eu não passei é o diretor de projetos. Enfim, talvez o de gestão de pessoas, se tiver acompanhado, que bom, ele pode ajudar também, né? Assim, não é também eximir todo mundo. Mas eu acho que assim, o diretor de projetos é a pessoa que mais vai ter autonomia para falar, ó, a minha equipe, a estratégia é tal, eu acho que faltou em você isso, e que da próxima vez, tente dessa forma, estude mais isso, melhore isso. Então, assim, eu acho que quando eu falo gestão de pessoas como competência de liderança, é justamente nesse sentido, assim, sabe? De tipo, independente qual seja a diretoria, ou até cargo mesmo, assim, tipo, eu sou gerente. Eu acho que as pessoas que mais deveriam, assim, ter treinamento de liderança, porque, tipo assim, estão liderando os consultores, que é quem de fato tá ali na ponta, sabe? Entregando o resultado para o cliente. Então, assim, você gerente precisa muito ter uma questão, assim, de gerir pessoas. Por exemplo, eu fui gerente de projetos já em algumas consultorias, né, da DM, e, tipo assim, eu já tive que pegar consultores muito diferentes. Tinha uma que, tipo assim, era muito sentimental, aí tinha outra que ele já era bem mais pragmático e tudo. Então, tipo, se eu fizesse às vezes só reuniões de time, eu não conseguia tirar o melhor dos dois. Então, tipo assim, a gente precisa entender, delegar coisas às vezes diferentes. Então, tipo, isso aqui é melhor para tal pessoa, isso aqui é melhor para tal pessoa. Isso é gerir pessoas. É você conhecer quem você está liderando e saber qual é a gestão que você vai fazer, né? Então, assim, o exemplo que eu citei, por exemplo, é de gerente de projetos, não é de ninguém de gestão de pessoas, né? Então, eu acho que essas ideias a gente precisa desconstruir. E aí alguém pode perguntar, Natália, então não tem para que ter uma área de gestão de pessoas na Jota? Acho que também não é assim, né? Tipo assim, se for, por exemplo, sei lá, uma empresa que não seja tão foco do seu core business e da vivência empresarial, fazer que seus membros tenham essa experiência, ok. Tem muita Jota que tem a área de gente e gestão, né, misturado ali com a questão de estratégia, eu acho isso massa. Porém, eu acho que a Jota também precisa ter uma maturidade de entender isso, sabe? Que não é se eximir do ponto de não fazer gestão de pessoas, mas os líderes eles precisam ser ainda melhores, porque assim eu acho que a área de gestão de pessoas ela é muito como um suporte, né? Alguém assim mais técnico, alguém que talvez estude mais e que tenha essa visão para justamente desenvolver os demais. Então assim, se até hoje, Natália, se você tivesse na DM Consult hoje, fosse fazer uma proposta para a diretoria, acho que o ponto que um legado assim que eu mais queria deixar era desenvolver a liderança assim fortemente, assim, principalmente do meio tático ali, né, da gerência, dos futuros líderes, porque assim, os diretores eles já são bem cobrados. Nem não é que todos tenham um desempenho excelente, não, mas eles já são muito vistos e cobrados de serem líderes. E às vezes os demais não tanto. E eu acho que não. Até consultor, até trainee mesmo, que, tipo assim, deve ser cobrado e ter um posicionamento de liderança, porque liderança tipo assim, até voltando um ponto para o ponto inicial do treinamento que estava falando de felicidade, são temas assim que a gente pode abordar de a gente evoluir, né? Então, assim, a gente procurando ser um líder melhor, a gente vai ser um filho melhor, a gente vai ser um namorado ou namorada melhor, a gente vai ser um irmão, um amigo melhor. Então, eu acho que é assim,
tirar um pouco dessas coisas bem técnicas e a gente trazer para nossa vida mesmo. Mas voltando um pouquinho, todo mundo conseguiu entrar na plataforma? Eu vou agora colocar aqui vou coisar aqui minha tela. Em cima da tela vai ter um códigozinho, que é esse que vocês vão colocar. E aí vocês colocam esse código e vão responder a perguntinha. Aí vocês podem até colocar duas respostas. Como tá todo mundo em casa, né? Assim eu espero. Eu ia dizer para colocar um por EJ, mas eu acho que vai demorar para vocês, enfim, terem um acesso e chegarem a um consenso. Aí cada um pode colocar mesmo lá o seu e responder a perguntinha até duas vezes. Tem 2 espaços para resposta. Show? Vou disponibilizar aqui e depois a gente vai conversar sobre os resultados. Vamos lá. Aqui, galera, ó, o código é esse aqui, 23548. Aí vocês entram e respondem essa perguntinha. O que atrapalha a boa performance da sua equipe? Se alguém tiver com dificuldade, pode falar. Só ver aqui. Tá dando certo? Ó, galera aí. Tá sim, muito massa. Bora ver aí o que dá nas respostas. Um monte de resposta. Aí, 52 pessoas, 54 já responderam. Tá faltando aí. Ixi, falta mais de 100. Bora lá, galera, respondeu. Colocar mais uns 3 minutinhos. Aí vocês vão respondendo. Eita, falta de comunicação, engajamento, falta de engajamento. Esses aí estão liderando a lei, falta de liderança aparecendo ali um pouquinho. Comprometimento. Eita, desinteresse, empatia. Tem aqui, ó, se apoiar no outro. Falta de senso de urgência. Muitas coisas bem importantes aqui pra gente falar. Pode desabafar aí.
Coloca mesmo, e se depois quiserem discutir um pouquinho sobre esses temas com a EJ, acho que é bem interessante, né? Ó, uma coisa aqui que eu achei bem interessante, colocaram cultura da EJ morrendo. Cultura organizacional também, né? Sendo assim bem um ponto muito importante. Falta de dedicação, falta de propósito. Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente alinhar, né? E unir um ponto só. Pronto, acabaram agora os 3 minutinhos. Quem quiser responder mais também pode colocar que a gente depois disponibiliza para vocês como foi que ficou o resultado. Mas deixa eu voltar aqui. Pronto, galera. Vou só tirar uma foto aqui pra gente focar aqui nos principais que apareceram. Ó, ainda tá aparecendo mais. Pronto. Então, aqui, pelo que vocês colocaram, os que apareceram mais, né, que teve mais repercussão aí foi comunicação em primeiro lugar, falta de engajamento, proatividade. Aí comunicação apareceu assim de várias formas. Engajamento, motivação, desinteresse. Então, assim, vamos tentar colocar isso no ponto de vista mais prático, né? Então, assim, olhando para esse cenário, eu tenho certeza mais que absoluta, se a gente for fazer um questionário desse, assim, em qualquer outro lugar, tipo assim, muitas AJs dariam esse resultado, sabe? Muitas, muitas, muitas mesmo, assim. Porque eu até tenho aqui, se alguém quiser depois dar uma lida, tem uma amiga nossa, Lilian, ela foi diretora da DM Consult em 2014, e ela fez o mestrado dela em Curitiba, com relação ao empreendedorismo júnior, né? E aí ela foi até na época do Juice, ela foi em vários eventos regionais, foi no próprio Juice em 2016, ela rodou essa pesquisa. E um dos pontos principais que deu na entrevista dela foi que os maiores problemas do movimento Empresa Júnior a nível Brasil se chamava imaturidade. Então, assim, tá chamando a gente de imaturo? Não, não é bem isso, mas assim, às vezes, como a nossa primeira experiência profissional, vai ter muita gente madura, óbvio. Mas assim, um problema a nível global, para a gente ter muito desses problemas, se torna a imaturidade. Imaturidade em que sentido, né? É muito diferente, eu acho que, não sei se tem alguém aí que já tem estágio, provavelmente deve ter, e que vê que é tudo muito diferente, né? Quando a gente está no mercado de trabalho, e às vezes no movimento Empresa Júnior, a gente sempre espera que tenha alguém cuidando da gente, como a gente falou, né? Que a área de gestão de pessoas precisa cuidar da gente e tal. Sempre tem que ter alguém cuidando da gente, sempre a gente coloca a culpa no outro, e a gente às vezes não se responsabiliza por isso, sabe? Tipo, vai partir de mim. Se eu não tenho um líder, eu vou ser um líder da minha equipe. Então, assim, todos esses pontos fazem com que a gente reflita e veja que a gente precisa agir e fazer alguma coisa diferente. Concordam ou não? Coisas vocês vão colocando aí os pontos, né? Mas partindo do pressuposto que vocês concordam, eu queria, assim, passar algumas coisinhas para vocês discutirem entre diretoria mesmo, assim, sabe? A primeira é entre diretoria ou entre membros, assim, como vocês preferirem. A primeira é que cada um de vocês colocou um ponto aí, né? Falta de comunicação e tal. Esses pontos que vocês colocaram, aí que vocês me disseram, né, de forma anônima, que tal discutir entre vocês, assim, cada J, fazer um diagnóstico mais completo, né? Tipo, existe falta de comunicação. Por que existe essa falta de comunicação? O que é que a gente pode fazer para suprir isso? E aí o ponto é realmente solucionar. Nunca vai ficar perfeito, longe disso. Os problemas eles vão sempre existir, mas eles podem ser muito melhorados. E aí eu acho que vai precisar da
vontade, né, de muitos da Jota, não basta ser só um, de mudar o cenário. Então, assim, tem um ponto assim, que chamou minha atenção, foi a cultura da minha Jota tá morrendo. Gente, se a cultura da Jota tá morrendo, é falta de liderança. Tipo, tá alguém, não é uma pessoa só, tá? Tô falando alguém, mas não é uma pessoa só. Mas tá precisando existir coisas que chamem a atenção das pessoas. Talvez não esteja atrativo. Então, assim, uma coisa assim que a gente tem na ADM Consult, né? Muito respeito. É tanto, tipo assim, a ADM Consult foi a primeira J aqui do estado e a gente leva isso muito a sério com relação à nossa história. É um dos nossos valores. E aí a gente toca sempre no ponto de tipo, vamos olhar para coisas que a gente já fez, que deu certo, ou ver coisas que a gente pode fazer e que vai dar certo com essa galera de agora, sabe? Porque assim, o turnover em EJ, ele é muito alto, né? Questão assim de não sei quanto é a média aí que vocês estão passando, mas uma pessoa que passa pouco tempo, um ano, por exemplo, é pouco. Então, assim, a EJ sofre com isso, vai, né? Vai sofrer com o turnover. E aí a gente precisa ter uma liderança que esteja muito alinhada com a cultura e, além de estar muito alinhada com a cultura, ela saiba repassar muito bem isso. Em que sentido? Aqueles pontos, né, meio que bem famosos de cultura organizacional. Os mitos, os ritos, tipo assim, odeio o RG da minha Jota. Todo sábado de manhã é chato. Gente, se tá chato, então bora melhorar e bora fazer uma coisa legal. A gente é jovem, não precisa tá todo mundo sentadinho olhando um slide, sabe? Então, assim, que tal um RG que a gente possa, além de fazer um comunicado interessante, mas fazer uma capacitação interessante para a galera com filme. Então, assim, a Cecília colocou aqui, se adaptar à sua realidade. Exatamente, tipo assim, é levar para a realidade de vocês e, tipo assim, entender que a gente é jovem, a gente não precisa fazer um formatinho X de reunião, entendeu? Agora sim, realmente, né, com essa questão da quarentena, realmente fica bem mais complicado. Mas creio eu que tudo isso vai passar o quanto antes. E, tipo assim, vai dar, sabe, para fazer coisas mais legais, tipo assim, dinâmicas. Começar toda RG com uma dinâmica específica, com um pitch de algum projeto, com alguma coisa assim diferente que a galera sinta atração, né? Então, acho que uns pontos assim muito importantes, acho que seriam esses. E aí, passado esse momento de espero que vocês peguem esses pontos, discutam, né, entre diretoria. Um ponto mais delicado agora para a gente falar de pessoas é uma matrizinha que eu acho que talvez muitos conheçam, ela é bem famosa, mas eu acho que faz sentido vocês conversarem, que é discutir sobre cada pessoa da Jota, sabe? Tipo assim, como é que tá, qual a opinião que a gente tem, como a gente pode ajudar essas pessoas. Então, eu vou tentar desenhar aqui, aí eu acho que fica mais fácil de ver. Mas tem até um livro aqui do lado, mas eu vou. Ó, aqui eu coloquei esse negócio que a galera de engenharia me ajude, por favor. E aqui, esse gráfico, eu vou colocar aqui com relação a cultura e técnica. Tá dando pra ver direitinho. Ó, esse eixo aqui, a gente vai chamar de eixo de cultura. Aqui menos, aqui mais. E aqui menos, aqui mais para técnica. Certo? E aí, a ideia é que, tipo assim, um grupo de pessoas, de preferência diretoria, ou algum grupo de trabalho que vocês identifiquem, vão discutindo sobre as pessoas que vocês têm na EJ, né? Assim, tipo, Maria. Maria, ela é muito alinhada com a cultura,
mas ela não tem muita técnica, assim, ela precisa estudar mais. Então, ela ficaria aqui. Alguém não tem muita cultura, mas tem muita técnica, ficaria aqui. Então, assim, a gente vai colocando, né, as pessoas nesses quadrantes, e aí a gente depois faz uma discussão sobre esses grupos de pessoas e vai vendo um plano de ação. Em que sentido? As pessoas que são muito alinhadas com a cultura e que são muito boas tecnicamente, que desenvolvem bem, elas precisam ser reconhecidas. Tipo, elas precisam ser colocadas no céu, né? Então, assim, fazer um reconhecimento muito legal para essas pessoas. Ou alguma outra coisa aí que seja mais adaptado à realidade. As pessoas que não têm muito fit cultural, mas são muito boas tecnicamente, eu acho que essas pessoas, elas são um ponto muito delicado. Acho que o mais delicado de todos, né? Porque, assim, a falta da cultura é aquela questão que a gente, um vai contaminando o outro e que vai contaminando mais um. Então, essas pessoas, elas precisam ser muito bem monitoradas e deve existir, assim, uma conversa, sabe? Que se de fato não fizer sentido a cultura para a pessoa, é porque o lugar dela, acho que não deveria ser ali. Então, acho que cabe muito por dois exemplos que não são tão alinhados com a cultura. Ou ser conversado e a pessoa, tipo, não, reconhecer que não tá agindo como e mudar, enfim. Eu acho que a gente, né, pode dar uma chance, agora não infinitas chances. E a gente ser maduro quando for tomar decisão nesse sentido. E aquelas pessoas que não são tão boas tecnicamente, mas que são muito alinhadas com a cultura, a gente vê uma forma de desenvolvê-las tecnicamente também. Então, se for o fato, indicar livros, indicar formas de estudar, ajudar, né, com alguém que tenha um conhecimento que possa repassar para essa pessoa. E aí, assim, como eu falei no início, não necessariamente a pessoa que está gestando pessoas vai ter esse olhar, sabe, de desenvolver, mas fazer treinamentos com a forma boa de captar, exatamente, tipo assim, vai que a pessoa ela não gosta muito de ler, mas ela gosta de assistir filmes, e aí é um conteúdo que tem um filme legal que pode, então esse conteúdo pode dar uma, tipo assim, pode despertar nela até a vontade mais de se aprofundar no assunto. Então, assim, eu acho que é muito conversa, é muito buscar entender cada pessoa, né? Por exemplo, em EJs grandes, isso é muito difícil. Às vezes essa proximidade, ela é muito difícil, sendo que, assim, existem várias pessoas, né, em posições de liderança, e aí as pessoas vão encontrando uma forma de se ajudarem. Uma coisa, assim, que eu gostava muito de fazer, e acho que faço, né, e faria com meus times, é, assim, ter relacionamento também informal. Então, assim, a galera tá indo lanchar agora, meio da tarde. Então, assim, vai com a galera, sabe? Tá junto com a galera. Sai com a galera também no final de semana para se divertir. Esses pontos informais, eles também ajudam muito a criar laços. E aí é quando a gente vai conhecendo de fato as pessoas, sabe? As máscaras, elas meio que vão caindo. E a gente percebe que as coisas não precisam ser tão, assim, aquela coisa que a gente acha que é a vida profissional, que é muito fechado. Não, gente, a gente precisa ser a gente mesmo. Tipo, se a gente talvez não é que a gente vai se dar bem com todo mundo, mas a gente precisa querer o melhor para as pessoas. Então, assim, em uma linha geral, até quero abrir mais para vocês colocarem situações, né? Os pontos assim que mais eu queria passar para vocês para buscar entregar resultado através de pessoas de formas diferentes é buscar essa proximidade com as pessoas, querer o bem das pessoas e, assim, fazer com alguém da EJ que você às vezes vê uma relação muito profissional, faça daquelas pessoas seu amigo, sabe? Tipo, eu acho que a gente tá nesse movimento e quando a gente for para uma empresa formal, do mesmo jeito, a gente vai fazer amigos também.
Então, assim, acho que o ser humano é isso, né? E acho que é o que a gente precisa fazer muito. Acho que o mundo, ele já é muito, assim, um desabafo meu, né? Principalmente com isso que a gente tá vivendo agora, o mundo, ele já é muito cruel, assim, né? O mercado de trabalho não é fácil, as pessoas têm muitos problemas. Então, acho que quanto mais suporte as pessoas encontrarem, quanto mais laços de amizade as pessoas encontrarem, e se for no ambiente de trabalho, ótimo, os resultados eles surgem. E eles surgem de uma maneira, acho que prazerosa, porque tem muita gente acho que faz pesquisa de clima, alguma coisa. Acho que os resultados eles vêm a partir daí, né? Da pessoa se sentir bem e se sentir feliz. Que assim, acho que se fosse na época que eu era da DM, eu não usava muito termo, né? Felicidade. Depois de algumas coisas que eu li e até sinto mesmo, eu acho que é um tema que a gente precisa abordar muito em gestão de pessoas, que é fazer as pessoas bem. E aí, vocês têm alguma coisa para compartilhar? Quer que vocês, exemplos, algum EJ aí fazer alguma coisa bem legal, que pode compartilhar com a gente? Perguntas também. Agora é com vocês. Cadê, galera? Natália? Oi, Tá me ouvindo? tô. Tá. Tipo, eu sei que lá um pouco no início eu tinha comentado um pouco sobre maturidade e tudo mais, assim, do pessoal. Eu tenho, acho que, duas perguntinhas. Naquela matriz, aonde uma pessoa se classificaria, certo, com imaturidade, e como meio que lidar com ela no dia a dia? Pronto, assim, é uma pergunta realmente muito difícil, sabe? Assim, como lidar com a imaturidade, né? Eu acho que é a gente buscar que a gente seja maduro para tomar decisões. A gente vai errar. Tipo assim, cometi vários erros na minha gestão, vários, e amadureci com eles. Então, assim, questão de uma coisa que eu percebo, um exemplo claro de imaturidade. Vou falar aqui, acho que muita gente nem vai gostar, mas desligamento. É um tema que é um tabu e que, assim, o mercado de trabalho, ele demite gente, sabe? Eu concordo que a gente é um movimento que a gente tem que dar chance, tem que desenvolver, mas a gente também tem que ser maduro a ponto de se chegar um momento, tem que desligar. Um exemplo meu, assim, próprio, minha gestão, eu sempre costumo falar que foi o melhor e pior ano da minha vida. Aprendi muito. Por quê? Durante o ano, a gente teve que desligar 3 diretores, entre eles o ADM Fim, o presidente e projetos. Então, eram tipo assim, eram diretorias extremamente, né, tensas, assim, que mexia com dinheiro, que mexia com a liderança da empresa, enfim, e que mexia com os projetos. E que a gente precisou, tipo assim, a gente foi, acho que, imatura de não ter desligado antes, sabe? Porque a gente vinha enxergando, mas ia tentando assim, sempre driblar e dando feedback, até que uma hora o nosso conselho consultivo disse: se vocês não tomaram decisão, a gente toma por vocês. E a gente vai convocar a Jota e vai falar tudo que está acontecendo. Então, acho que a gente precisou ser maduro ali. E. Ah, não vi a pergunta aqui, mas espera aí que eu olho. Precisou ser maduro ali, buscar conselhos e ver qual a melhor forma para a gente fazer aquilo, e a gente fez. Então, assim, depois tudo melhorou, sabe? Assim, tipo, muitas coisas começaram a dar mais certo, porque agora tinha ficado de fato as pessoas que deveriam estar. Então, assim, acho que a gente tinha muito medo de desligar, principalmente diretores, né? Até porque era o mesmo cargo ali da gente, isso é bem mais difícil. Mas são processos que precisam de maturidade e que, se forem necessários, eles precisam ser feitos. Vou ver aqui, Ei, eu vou ler a pergunta dela, pode ser? pode ser, tô vendo aqui. Vitória perguntou aqui, mesmo falando para o pessoal que eles têm poder para tomar atitudes, nem sempre utilizam desse poder, esperando que os outros tomem iniciativa. Como fazer para melhorar isso na EJ? Pronto, tipo assim, gente, é um diálogo, tá? Eu vou dando aqui minhas ideias, mas quem também puder
contribuir. Eu acho que é tipo assim, ter esse tipo de discussão, sabe? Que é tipo assim, responsabilizar as pessoas mesmo, porque também assim, não adianta a gente sempre colocar a culpa no outro, né? Querendo ou não, às vezes a diretoria precisa acatar alguns feedbacks sim, melhorar muitos pontos sim, mas assim, em conversas simples mesmo, eu acho que perguntar à pessoa, tipo, caramba, se isso tá ruim, e você, o que é que fez, entendeu? Vamos me ajudar? Eu também quero melhorar. E aí, ir formando, assim, uma certa linha, assim, de pessoas que têm o mesmo alinhamento para ir conduzindo isso. Assim, mas o principal ponto, eu acho que é mostrar para as pessoas a importância de se autorresponsabilizarem. Eu tava até com um livro aqui, mas acho que ele tá ali em cima. Não sei se vocês conhecem, mas tem um autor bem famoso, acho que muitos vocês conhecem, chamado Paulo Vieira. Ele tem um livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade. Ele é R$ 10 na Saraiva, R$ 9,90. É um livro bem pequenininho. E aí ele fala muito disso, sabe? Então, assim, talvez disponibilizar uma leitura dessa para que as pessoas, elas... Ó, questão de pessoas da Tec Nova tá lendo esse livro. É assim, já teve situação, até onde eu trabalho mesmo, de equipes com esse tipo de problema, assim, problema com pontualidade, entrega no prazo, né? Problemas de responsabilidade. E aí, às vezes, disponibiliza um livro desse, pode ser um ponto. Trabalhar dando feedback, porque assim, cada um é responsável pela sua carreira. Eu não sou responsável pela carreira de Lucas, eu não sou responsável pela carreira de Larissa, nem de ninguém que está aqui. E ninguém é responsável pela minha também. Então, eu acho que, assim, no movimento Empresa Júnior, o que as pessoas eu considero, assim, às vezes um pouco imaturas, é nisso, sabe? De ficar sempre esperando que alguém fique puxando minha orelha, alguém fique me dando feedback. E não, gente, tipo assim, infelizmente, a gente precisa ser protagonista. Felizmente, na verdade. A gente precisa ir atrás. Então, acho que leituras como essa, desse livro que eu falei, entre outras, assim, sabe que, por exemplo, vários livros assim de liderança, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele estava aqui do lado também. Já vou pegar aqui. Também é uma leitura assim maravilhosa. E eu diria assim, por exemplo, se você não sabe por onde começar, é um livro que mexeu muito comigo foi um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Ele nem tá aqui porque eu vivo emprestando ele, mas nesse livro é onde a pessoa começa a enxergar os pontos fortes que ela tem para poder investir neles. Então, assim, eu comecei a ver esses pontos, e para as pessoas que eu indicava, era bom em que sentido? Algumas pessoas que às vezes parecem meio perdidas, elas não sabem por onde começar e o que fazer direito para gerar prazer. Então, assim, conhecer os pontos fortes que você tem já é uma boa. Pode repetir o livro? Descubra seus pontos fortes. E aí é importante que a gente descubra eles para dar um ponto inicial, né? E aí a gente, conhecendo esse livro, acho que tem várias outras leituras que ajudam muito a gente nesse processo de como deixar a liderança mais simples. Outro livro, assim, que eu li que também mexeu muito comigo com relação a esse tipo de comportamento foi O Monge Executivo. Ele é bem famoso também, best-seller. Ele fala muito da liderança pelo exemplo, né? Então, da liderança que não é, assim, tanto uma liderança coach, para quem não gosta, né? Tem muita gente assim que realmente acha um pouco fora da realidade, mas é uma história assim que mostra pra gente coisas simples da liderança que vem da nossa essência. Então, assim, acho que seria outro ponto que vai trazendo responsabilidade para as pessoas, sabe? E de levar esse conteúdo para a Jota.
Acho que muito disso. E com relação lá ao que eu estava falando de felicidade, esse é um livro que o MED todo acho que conhece muito, que é Os Cinco Desafios das Equipes, né? Então, nesse livro, diferente do Monge Executivo, por exemplo, ele traz uma perspectiva mais prática, assim, em desafios que as equipes passam e que são reais, para driblar essa questão e gerar mais resultado, né? Até tem um questionáriozinho que eu apliquei com algumas equipes lá onde eu trabalho. E aí, tipo assim, nos questionários, o pico da equipe lá, da pirâmide, é resultado. Então, muitas equipes, elas acham que entregam muito resultado, mas que falta confiança, que é a base da pirâmide. Então, assim, imagina se essa confiança na equipe ela fosse bem mais alta, o quanto de resultado que não seria alcançado. Então, assim, tem muitos pontos, né, para serem discutidos. Nesse livro tem muitas dinâmicas que até que na internet são bem interessantes. Uma coisa assim que a gente fazia muito na DM era na primeira reunião, assim, por exemplo, teve processo seletivo para cada diretoria, né? E aí, na minha área, por exemplo, eu tinha um gerente de desenvolvimento humano. E aí a gente tinha meio com imersão de times, onde uma das principais pautas era a gente falar da nossa vida. Então, tipo assim, como foi a minha infância? Do que é que eu tenho medo? Quem são as pessoas que eu amo? O que é que eu gosto de fazer nas horas vagas? Então, assim, essas pautas, elas precisam existir, né? Tipo assim, por exemplo, é uma reunião de time, alguém tem alguma coisa legal para falar, o que foi que fez no final de semana, enfim, o que é que pode falar aqui pra gente, e aí essas coisas vão fazendo as coisas ficarem mais leves, digamos assim. Mas, assim, voltando ao ponto da imaturidade, eu acho que é um ponto muito difícil, porque a vontade que a gente tem é dizer pra pessoa, né? Ei, se liga, entendeu? Mas eu acho que tem como a gente fazer isso. Aí são feedbacks bem dados mesmo. Tempo que a gente gasta com as pessoas. Uma vez eu fiz um treinamento até no evento aqui da RN Júnior, e o palestrante falando que 70% do nosso tempo ele deve ser gasto, assim, né, principalmente em cargos de liderança, ele deve ser gasto com as pessoas. Então, alguém pediu aqui para fazer a lista dos livros. Eu posso escrever direitinho e mando. Não se preocupe, não. Tem até outros assim que eu posso colocar também. E aí, eu acho que o ponto, sim, é esse, sabe? Alguém já fez aí a lista. Massa. Natália, eu sempre tive uma visão também, assim, que muitas vezes as pessoas deixam de dar feedback até no momento onde um membro está sendo, como é que era? A gente tinha falado? Está sendo, oh meu Deus, a Imaturo? palavra fugiu da cabeça. Isso, está sendo imaturo. E é muitas vezes que acabam, as pessoas em geral acabam correndo e evitando conversas difíceis, sabe? Que eu acho Exato. também tá ligado com a imaturidade, assim, também. Eu não quero ter uma conversa difícil com o diretor, eu não quero ter uma conversa difícil com aquele membro, e acaba postergando isso, e os problemas só vão acumulando mais ainda, sabe? Então, tipo, eu acabei adquirindo muito essa visão. Exato, tipo assim, eu tiro disso também, assim, de fugir de conversas difíceis, porque eu mesma fugia, tipo assim, às vezes a gente prefere não tomar uma decisão do que tomar e às vezes errar, né? Sendo que a gente precisa tomar, porque é tomando as decisões que a gente vai amadurecer. Não interpretem aqui, assim, que eu tô dizendo, tem que desligar todo mundo, a pessoa errou, tem que desligar. Não, não é isso. Mas num caso necessário, precisa desligar, sim. E tipo assim, é um ponto sempre que as pessoas, como, né, você falou aí, o pessoal foge. Enfim, às vezes a gente não resolve só dando feedback. Como eu falei, no caso da gente, ainda bem, assim, que deu certo. Eu acho que foi a melhor decisão, tanto pra gente quanto para as pessoas que saíram também, né? Mas não podemos, sabe, fugir de decisões. Sei que é difícil,
busca, por exemplo, não sei se todas as Jotas têm conselhos consultivos, mas a importância de ter um conselho consultivo na hora dessa, assim, é muito grande, porque tira um pouco do peso, né, de, tipo, tá só a diretoria ali tomando uma decisão e ter alguém por trás também, assim, que, não, realmente, isso é válido, ou não, faça dessa forma. Então, assim, acho que é bem válido. Se tem mais alguma Massa. pergunta? Uhum. Eu vou ler aqui a pergunta de Guilherme, certo? Acho que foi a segunda ali, depois da de Vitória. É, uma pergunta. Para as pessoas posicionadas no quadrante de muita técnica e pouca cultura, é possível e há meios de instigar uma mudança cultural nessa pessoa? Ou, de fato, não queremos conseguir mudar o jeito da pessoa e devemos entender que aquela pessoa não deve estar na empresa? Nunca e sempre são coisas muito difíceis e eu acho que utópicas, né? Tipo, tipo assim, não é que eu acho que nunca vai mudar, não. Eu acho que sempre o importante é conversar e ter uma conversa muito sincera com a pessoa. Tipo, Lucas, a gente vem conversando com você, a gente fez uma avaliação, e nessas situações, listar a situação direitinho, né? Ó, nesse dia aconteceu isso, você não tá. Nós temos um valor, eu acho que sempre é bom respaldar na cultura da J, né? Nós temos um valor que é comprometimento, e você não se mostrou comprometido nessas situações. Nós temos outro valor que é, digamos que, respeito à história da J, e você não se mostrou nessas situações. Então, assim, com respaldo na nossa cultura e nessas situações que nós estamos aqui te mostrando, a gente entende que não está tendo um fit cultural com a EJ. E a gente queria escutar você, assim, o que é que você acha? Aí a pessoa, tipo assim, acho que é deixar a pessoa bem aberta, para se ela sentir vontade, ela falar, ó, realmente eu não gosto muito disso. Por exemplo, tem gente que não gosta dessa história de, por exemplo, reunião no final de semana. Então, pronto, você não gosta de reunião no final de semana, porém a cultura da nossa empresa, ela é assim. Você vai preferir respeitar isso ou realmente não é o seu lugar? Eu acho que deixar muito também para a pessoa tomar decisão. Caso a pessoa tome, ah, não, eu quero ficar e não mude, aí eu acho que é um ponto mais delicado que deve existir sim uma conversa entre a diretoria para saber se vale a pena a pessoa continuar, porque assim, às vezes a gente prende pessoas que são, por exemplo, muito boas. Ah, é um exemplo. Joãozinho faz mapeamento de processos muito bem. Ele é a melhor pessoa aqui da J para fazer mapeamento de processos. Beleza. Sendo que Joãozinho é muito amigo de Mariazinha, que é muito amigo de Fulaninho, e aí faz a cabeça de todo mundo para que as pessoas não vão na RG naquele dia. Então, assim, existem essas pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Porque a gente, assim, não é muito interessante que mantenha, porque a cultura da Jota enfraquece muito. Então, assim, até tem um pós-júnior nosso também que falava muito isso. Pedro, não sei se vocês conhecem, ele foi até da BJ. Pedro falava assim, existem 3 processos que a empresa não pode errar. E que todos vão influenciar totalmente, assim, na na cultura, né, da empresa, que é na questão de processo seletivo, programa trainee, enfim, na questão de cogestão e nesse ponto assim de desligamento, que é justamente assim a J ser bem madura com os processos das pessoas para que, enfim, selecione as pessoas já alinhadas. Às vezes a gente erra, quase sempre, né? Às vezes as pessoas se mostram uma coisa no processo seletivo, na verdade são outra, mas para isso que existe o acompanhamento e os processos de manutenção e uma liderança próxima, para que também exista talvez um desligamento mais consciente. Então, eu acho que seria essa ideia. Tem mais outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Que eu tô olhando aqui o chat.
Eu vi aqui o comentário de Cecília, ó, que desligamento é uma relação muito além de só desligar, né? Tá do lado da responsabilidade, isso aí. Tipo assim, tanto a gente precisa fazer com que esse desligamento ele seja muito bem feito, assim, para não gerar um desconforto para a pessoa. Algum desconforto vai gerar, né? Às vezes não gera, porque as pessoas, enfim, entendem, mas se gerar, a gente precisa saber como lidar com isso. Mas não se eximir da tomada de decisão, né? Que é o mais importante. E assim, eu acho que é sempre importante que a diretoria em si ela esteja alinhada. É um dos fatos que, tipo, a gente até desligou um diretor, né, na nossa época, foi que a gente fez um alinhamento de diretoria sobre desligar um membro. E aí um dos diretores foi lá, foi desligar, falou que era um posicionamento de toda a diretoria. E quando esse membro chegou para outro diretor, aí falou assim: não, que desligar foi, eu nem sabia. Tipo, foi um dos motivos para esse diretor ser desligado, entendeu? Então, assim, é realmente agir com responsabilidade, porque nesse momento a pessoa não se preocupou assim com a experiência do outro, sabe? E nem com toda a diretoria, né? Então, assim, acho que é um ponto muito importante da diretoria ser bem responsável, saber como comunicar, assim, não chegar na primeira reunião e desligar a pessoa, né? Fazer um feedback, dar alguma oportunidade. Agora, não chances eternas, porque aí fica mais complicado. Mas e aí, vocês têm mais perguntas? Ou querem até dar exemplo, alguma coisa? Eu tenho uma perguntinha, se ninguém tiver. Pode falar. Deixa eu ver. Tá. É porque, tipo assim, eu vejo muito que a gente acaba comentando muito, trabalhar relações humanas, deixar, tipo, a EJ mais tranquila quanto a isso, a todo mundo conviver mais próximo, a ter relacionamentos, assim, até fora da EJ. Só que qual é tipo, a linha onde, tipo, a linha tendo, tipo, que isso atrapalha um pouco os resultados da EJ, ou é porque a pessoa não sabe lidar com isso, a pessoa não sabe cobrar o resultado, sabe? Entendendo a minha pergunta? Entendi. Que é tipo assim, ou você ser amigo demais e talvez você se exima de, né, tomar uma decisão quanto àquela pessoa. Pronto. Aí entra mais uma vez no Perfeito. ponto da Isso. maturidade, né? Porque assim, Uhum. essa linha é uma linha muito tênue que, sinceramente, assim, acho que vai depender de relação para relação e de pessoa para pessoa. Porque, assim, a gente, enquanto diretor, né, a gente precisa ter uma postura, a gente precisa de de um certo respeito e que, assim, a gente precisa ser a gente mesmo. Então, por exemplo, a gente tá numa festa, beleza que a gente vai beber, beleza que a gente vai, né, fazer certas coisas, sendo que, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tá fazendo, sempre. E que, tipo assim, eu não posso perder o respeito das pessoas, né? Então, assim, cuidado com as piadas que a gente faz também, por ter amizade demais. E se for o caso, assim, de, eu vou precisar desligar o meu melhor amigo na Jota. Talvez não você seja a pessoa que deva liderar esse processo, entendeu? Então, tipo assim, outro diretor pode conduzir isso. Na hora de conversar com a pessoa, você tenta passar a sua visão. Mostra que tentou ajudar o máximo possível, mas infelizmente não deu. Então, assim, é uma linha muito tênue, mas que a gente não pode fugir dela, sabe? Tipo, a gente tem que ser amigo da galera, mas sempre mostrando que a gente tem que ser respeitado. Sendo que, assim, um exemplo foi que quando a gente entrou na diretoria, minha gestão, na verdade, a gente achava, assim, que, tipo, a gente era bem fechado, sabe? Porque a gente queria passar respeito. E sempre, assim, a gestão no início do ano, ela sofre um pouquinho, né? Assim, para ganhar o respeito e tal, até porque ela é baseada na gestão anterior, que já estava no final da gestão. Então, assim, é complicado. Mas, assim, o que eu percebi foi que o respeito, ele vem com o tempo. E ele vem quando a gente mostra, assim, que com o nosso trabalho, né, e tudo. Então, acho que isso aí não pode ser perdido. Eu respondi? Ou você acha que não? Sim, sim. Foi show. Mas é difícil. Tem uma perguntinha aqui, não é muito difícil, sério, porque algumas vezes a É, gente não sabe.
algumas vezes eu até eu reconheço, por exemplo, na minha época, onde eu não tinha tanta maturidade para lidar com as situações, sabe? Até daí que eu falo muito que, eu evitava conversa difícil, por exemplo, com uma pessoa, uma outra, porque algumas vezes eu não queria encarar aquilo e eu vejo muito que isso acaba gerando milhares de coisas. É uma reação um pouco em cadeia, sabe? Gera um pouco de um clima Exato. ruim, gera um pouco de um clima, talvez pode tudo, porque ninguém está me dando feedback do meu resultado, entendeu? Então eu comecei a olhar muito para isso. Pronto, uma situação assim foi que eu já precisei desligar pessoas próximas a mim, sabe? Então, assim, o que me ajudou muito Uhum. foi ser séria nos momentos sérios. Então, assim, de, tipo, fulaninho, eu quero te ajudar. Eu quero. E aí, pra te ajudar, vamos entrar num acordo aqui. O que é que você acha que eu preciso fazer? Aí, tipo assim, vamos aqui, um prazo de um estágio probatório, né? De 1 mês. Então, aí você vai precisar fazer isso, isso, isso. Tá ok. Aí a gente, não, tá certo, né? Vamos acordar isso. E aí, no final desse 1 mês, a gente vai avaliar. Se não for feito, infelizmente, a gente vai precisar tomar uma decisão que vai ser essa. Tá ok? A pessoa, não, tá ok. Então, assim, acho que como a gente conduz os processos, faz as pessoas enxergarem que, tipo assim, a gente tá ajudando elas. Mas, infelizmente, não deu. Então, assim, já teve desse tipo de Nossa. experiência. Perguntinha aqui da Altaciana, da Tecnova. Como proceder com a arrogância apresentada por uma membro em uma reunião, tornando o clima tenso e desconfortável para todos? Ela Eu aqui vou marcar uma reunião para conversar com ela, né? e quero Enfim, conselhos. é, essa questão, assim, é muito difícil, porque, tipo, com relação à arrogância, algumas coisas, eu acho que deve ser conversado, por exemplo, ver quem a pessoa ali mais respeita e serem colocados limites, sabe? Porque, assim, a arrogância não deve ser aceita nem na Jota, nem em canto nenhum. Então, assim, ver qual é a melhor forma de dar um feedback para essa pessoa. Se a pessoa não tiver evolução, enfim, tentar mais algum tipo de coisa, mostrar para ela com situações que aquele jeito não tá dando certo. Porque, assim, muita gente fala, mas é meu jeito, né? É meu jeito. Sim, mas seu jeito está machucando as pessoas, está influenciando o clima da Jota. Então, assim, é muito complicado. Por exemplo, às vezes as pessoas acabam não levando isso em consideração na hora de votar naquela pessoa para ser gerente de projetos ou deixar aquela pessoa ser diretora, entendeu? Então, tipo assim, a pessoa no mínimo ela deve ser barrada aí em algum ponto para ela entender que ela precisa mudar para evoluir. E aí, assim, não são só comportamentos, por exemplo, como pontualidade que devem ser melhorados, são comportamentos também de posicionamento. Então, a arrogância, aí, ao meu ver, não é um comportamento muito assim exemplar. E aí, eu acho que precisa ser bem conversado. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma pergunta Quanto a aqui da Ruth. pode ir. É, tá, pergunta voltada a Jota que não tem uma cultura bem definida. Você acha que é algo que temos que esperar acontecer naturalmente ou tem algumas estratégias para a gente definir a cultura? Se sim, quais? Eu não acho que deva ser algo assim tão naturalmente. Eu acho que assim é meio termo. Por mais que a Jota seja nova, já existem algumas coisas que são intrínsecas às pessoas que estão na origem ali daquela Jota, né? Então, assim, eu acho que colocar no papel as coisas que representam a Jota e, assim, se for o caso, se não tiver tudo, criar. Então, assim, criar mitos, ritos, por exemplo, um rito. Reunião a cada 15 dias. Não, minha Jota tem reunião toda semana. A reunião ela é presencial, a reunião ela é digital. Como vai ser essa reunião? Essa reunião, toda vida ela tem que ter um check-in assim, ela tem que ter um check-out assim. Então, assim, ir criando aos poucos, né, essa questão.
E assim, criar todo mundo muito junto. Um exemplo, a Demi Consult, né, tá aí com quase 30 anos, sempre teve um momento que ela ficou meio parada, e quando voltou, essa cultura de macaco, né, que a gente tem hoje muito forte, ela só tá desde 2015, que foi quando a cultura ela tava, assim, um pouco, digamos assim, que esquecida, e aí foi feita uma votação, né, Jota, tipo assim, um leão tem características tais, um macaco tem característica tal, o gado tem característica tal. Qual é que a gente entende aqui como que tem nossas características? E aí foi eleito o macaco, por ser um animal amigável e tudo mais. Então, assim, foi a EJ que construiu, né, aquilo. E aí, tipo assim, ter essas questões, assim, por exemplo, umas coisas que a gente busca muito fazer, até nessa questão de cuidado com as pessoas, entrando no ponto de vista de cultura organizacional, em imersão, por exemplo, aquela que eu falei que foi da Copa do Mundo, né? Todo mundo, quando chegou, tinha uma cartinha escrita à mão, que a gente, de diretoria, se dividiu, assinada com o nome de Arturo, que é o nosso mascote. Então, assim, trazer de forma lúdica o que representa essa cultura. Ter um hino, assim, ao meu ver, é muito interessante que realmente pegue para as pessoas, né? Tipo assim, essa questão do uti, 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 ADM Consult, vocês já devem ter escutado. É uma coisa muito forte pra gente, que, tipo assim, se me perguntar, Natália, o que significa o uti, ADM Consult? Não é um significado, é um sentimento. Então, assim, conseguir traduzir isso em ritos, né, nessas situações. Então, assim, acho um ponto que faz com que as pessoas se aproximem. E aí, o ponto mais importante de todos, que eu acho, é ter um programa trainee que tenha muita cultura, muita, muita, muita cultura, porque assim, a pessoa já entra, não necessariamente totalmente alinhada, mas ela entra pelo menos conhecendo a cultura da Jota. Então, assim, isso é muito importante. No nosso programa trainee, né, tem uma imersão só do trainee, onde a gente faz, assim, uma imersão na cultura da DM Consult. Então, assim, tem pauta de história, a gente conta tudo da DM Consult, o porquê que a gente grita uti, 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 estimula eles a gritarem. Então, assim, tem muitas coisas, assim, muitos detalhes que, assim, a gente busca muito repassar para os trainees, porque, assim, passando para os trainees, fica mais fácil sempre repercutir e não deixar a cultura fraquejar, né, um pouco. Mas eu acho que, assim, no ponto de vista de criação, eu acho que é botar realmente no papel o que é que significa as coisas que vocês fazem hoje já. Quais os comportamentos de vocês. Então, assim, e se não tiver, criar mesmo. Aos pouquinhos que vai dando certo. Mas não é uma pessoa chegar e criar, não. Eu acho que todo mundo pode criar junto. Uma coisa que, assim, de fato faça sentido. E se tiver alguma coisa que criou e não faz sentido, descarta. Porque aí, né, a galera não vai se fortalecer tanto. Tem mais alguma pergunta? Ó, tem uma pessoa aqui, Bruno, né? Ela Se alguém falou: também. processos de advertência costumam funcionar antes do desligamento. Eu acho que essa questão da advertência ela é bem complexa, porque, assim, eu vejo que uma das formas até de você endurecer a cultura, né, de você transformar a cultura, é também você advertindo as pessoas. Porém, isso, assim, eu acho que não, eu acho que deve ser uma questão mais que de fase, sabe? Porque eu acho que a questão da advertência por tudo fica muito também um clima estranho, ou então ela sempre ser aplicada quando de fato existe um motivo e assim, ser mesmo, né? Então, assim, ter um bom controle disso, uma boa execução. Então, eu acho que também é um passo, assim, que dependendo da cultura da Jota, dê resultado. Alguém? Natália, eu tava pensando aqui, ó, a Bruna concordou contigo aí, massa. Eu sempre tava fazendo outra pergunta aqui agora, tipo, na tua experiência, assim.
Já que a gente está falando muito de algo muito até orgânico de novo, usa até essa expressão de novo, quais os processos que você vê que tipo, é essencial assim para a gestão de pessoas, o cargo, tá, como se tudo está funcionando, sabe? Ah, é assim, primordialmente, um programa trainee muito bem feito, tipo, estratégico, de tipo, pegar realmente os pontos positivos da EJ e, tipo assim, potencializar nos trainees e de pegar os pontos que a EJ assim, também precisa de transformações, porque, assim, cultura, eu acredito que se transforme muito também através de pessoas novas. Então, eu acho que um trainee muito bem feito é uma arma muito boa para alinhar, né, as pessoas e tá todo mundo em um objetivo. Ter um planejamento estratégico muito claro, assim, você está falando do processo de gestão de pessoas, né? Mas, assim, acho que ter uma estratégia clara é muito importante para que cada área tenha a melhor atuação. Aí o marketing atue melhor, o projeto atue melhor, e a área de gestão de pessoas também, né? Porque, assim, se nossa estratégia é fazer melhores projetos, um exemplo, então eu tenho que ter pessoas que também queiram fazer melhores projetos. E aí entra de como eu vou direcionar essas pessoas desde o programa trainee, o que é que eu vou estar apresentando para elas, quais as prioridades que a gente vai mostrar. Então, assim, eu acho que primeiro seria programa trainee, avaliação de desempenho. Eu, assim, particularmente amo, porque é um processo onde você consegue ter uma quantificação, né, mais precisa e estar mais próximo do desempenho das pessoas. Então, assim, fazer uma avaliação bem feita, né? Porque às vezes são avaliações de desempenho que não trazem o insumo necessário. Então, fazendo uma avaliação de desempenho que traga o insumo necessário de quem realmente está desempenhando bem, para a gente reconhecer, e aí quem não está dando o insumo de por que não está desempenhando bem. Se for por relação de técnica, vamos ajudar nesse ponto. Então, assim, desenvolver alguma gamificação para isso, na demo que a gente tinha, né? A gamificação das personas na avaliação de desempenho. E aí, tipo, se eu era uma persona, na próxima eu queria ser uma melhor. Então, assim, isso vai motivando as pessoas. E, assim, há quem diga que pesquisa de clima não é um ponto, tipo assim, para empresas pequenas, não deveria fazer pesquisa de clima. Aí eu já penso que, assim, se faz sentido para a Jota ter os insumos que, que a pesquisa de clima traz, então que bom, faça, buscando quantificar da maneira certa. Porque, por exemplo, se eu fizer assim, você tá feliz? Aí as pessoas botam, todo mundo botar 10. E eu sei que não, então não tá da melhor forma, sabe? Então, assim, o que é que a gente quer saber de clima? Quer saber se a sala tá boa pra gente trabalhar? Quer saber se a relação interpessoal tá interessante para se trabalhar? Entendeu? Então, tipo assim, ver de fato quais os insumos que a gente precisa ter para tomar decisões estratégicas. Então, assim, gestão de pessoas, gente, é estratégia. É como fazer que aquela nossa estratégia lá, definida no planejamento estratégico, dê certo também. Então, acho que o ponto é esse. Alguém perguntou aqui da avaliação de desempenho, né? Como a gente fazia. Caso você queira, acho que pode pedir meu número a Lucas, que aí a gente conversa mais direitinho, porque é mais complexo. Alguém aí mais alguma coisa? Deixa eu ir vendo aqui nos comentários. Ó, eu gostei aqui de Bruna que falou de questão de cultura, que é um conjunto do que você tolera e o que você não tolera. Exatamente. Tipo, achei isso muito legal. Essa forma de falar, né? Porque, tipo, muita Jota também tem a questão de regras não negociáveis, né? Então, assim, nada em curso particularmente a gente não tinha, mas a gente tinha entre nós diretoria. Então, quais são as nossas regras inegociáveis? E aí, acho que são alinhamentos legais, porque quem fugir disso,
infelizmente aí não vai estar, né, no comportamento esperado. Acho que não tem mais pergunta, não. Alguém perguntou alguma coisa que eu não tô vendo? Não, eu também não vi não, mas por enquanto eu vou fazer umas Posso falar uma perguntinhas. coisa? Deixa eu falar uma Isso coisa, não. Lucas. Opa, pode falar assim mesmo. Uhum. Tu quer falar logo ou eu posso perguntar? Não, pode, pô. Não, então, a gente teve um caso de desligamento ano passado que, tipo, eu acho que a gente demorou muito para desligar. Tipo, a pessoa dava muito trabalho, a pessoa não tinha alinhamento na cultura e a pessoa também dava muito trabalho na parte técnica também. Mas a gente, tipo, tentou conversar, deu tempo, tentou conversar, deu tempo, tipo, acho que a gente fez talvez até demais. Aí a pergunta é, até que ponto dá chances para a pessoa tentar melhorar? Geralmente na Jota tem, a gente chama de quadro de vacilos, né? Mas tem a questão de, tipo, advertência e tal. Tipo, seguir esse quadrinho certinho de uma, duas, três advertências, seja lá quantas for, ou tipo, dá para moldar um pouco, mesmo que você tenha algumas regras com isso, mas tipo, sei lá, na primeira advertência já é motivo de desligamento, e tipo, até quando, até que ponto levar isso aí? Pronto. Essa aí é uma questão, bem complexa, né? Porque, assim, até quando? Eu acho que eu não posso dizer aqui até quando a sua Jota vai poder dar chance a alguém. Porque acho que vai depender também muito da cultura. Mas, tipo assim, eu acho que alinhar, tipo assim, vamos lá. O processo de advertência da minha Jota é o seguinte: após 3 advertências, nível tal, o membro vai ser desligado. Então, seguir isso. Então, assim, se vocês alinharam que vai ser dessa forma, siga, faça. Porque, tipo assim, a primeira pessoa desligada, ela, beleza, que talvez se fiquem meio um pouco inseguros, mas pensem também que ela pode servir de exemplo para outras. Então, assim, eu acho que é muito pensar nisso, sabe? Qual é o limite para cada J? Você já tem, assim, uma experiência que desligou alguém que você considerou tarde, né? Então, quando era que tinha sido a hora certa? Entendeu? Olhar para essa situação. Quando é que tinha sido a hora certa de desligar? Então, pegar essa lição aprendida, digamos assim, e botar para frente nas próximas, sabe? Porque, e assim, eu falei até de cogestão é uma coisa muito importante de passar esses detalhes também, sabe? Então, tipo, não é porque mudou a gestão que essa forma de desligar vai mudar totalmente. Não, ó. Nossa gestão 2020 passou pelo desligamento de fulaninho, que a gente acertou nisso e errou nisso. Então, não errem novamente, façam dessa forma, ou vejam uma forma melhor de fazer. Então, eu, assim, meu conselho seria esse. Eu hoje, se fosse desligar um membro, o que eu buscaria fazer era, assim, conversar da forma mais aberta possível e justamente colocar prazo, sabe? Ó, se isso aqui não melhorar até tanto, a gente pode ter outra conversa. Beleza? Nessa outra conversa diz, ó, não melhorou. Se não melhorar talvez, até tal dia, vai ser desligamento. Tá ok? E a pessoa, não, tá certo. E aí, se realmente não acontecer, desligar, sabe? Se eu penso um pouco assim. Ser muito sincera com as Massa, pessoas. Beleza. concordo. Eu usava muito uma regra meio que padrão, assim, de trabalhar com 3 feedbacks, sabe? Só que aí depois eu parei e percebi, não tem número, sabe? Assim, não tem algo Ah, exato, assim, de fato, de 3, 4, 1, 2 feedbacks, não, e vai muito do feeling do que você tá vendo. Mas o mais importante é você estar conversando para saber realmente qual a melhor decisão a ser tomada, sabe? Com a pessoa sempre. exatamente, assim, também, não é só que você vai impor, né, as coisas, eu acho que a pessoa também pode trazer soluções, de tipo, não, me dê um prazo tal, vamos ver, construir junto. Eu acho que, assim, é uma coisa bem interessante. Vem, tem mais alguma pergunta? Alguma coisa?
Ah, tá. É tipo, na tua época, assim, qual foi o. Eu sei que o maior desafio que você já falou, assim, foi meio que tá ali demitindo, tipo, a galera da própria diretoria, assim, né? E atualmente, hoje, assim, quais são os desafios que tu tem, assim, trabalhando lá na empresa? São bem diferentes, né? São bem diferentes Uhum. porque, assim, o porte da empresa é muito diferente, a cultura também é bem diferente, mas, assim, de maior desafio, no caso, eu trabalho na parte de desenvolvimento, né? Questão de consultoria interna e desenvolvimento de liderança. Eu acho que, deixa eu ver. É porque, por exemplo, uma coisa diferente do MEG, lá algumas coisas partem muito de lei trabalhista, entendeu? Então, assim, de funcionário que tem estabilidade de sindicato e que não desempenha bem. Então, tipo assim, os problemas assim são muito esses. Ou pelo porte da empresa também, é a questão de feedback. Então, tipo assim, como é uma empresa multinacional, então, assim, muitas pessoas não têm líder presencialmente aqui. E aí, até agora no ano 2019, a consultoria interna, né, no caso minha chefe, a gente estava tentando fazer um trabalho mais próximo, assim, de conversar com essas pessoas, né, de como elas se sentem trabalhando, às vezes, assim, só tem elas da equipe aqui. Então, assim, essa questão de trabalho à distância é complexo, assim, muitos pontos, sendo que, assim, a cultura da empresa, eu acho que ela é muito, assim, de cuidar de pessoas, sabe? Então, aí eu acho que supre muito. Essa questão que eu estava falando de, tipo, a liderança não ser concentrada na gestão de pessoas e ser concentrada na liderança, eu vejo muito isso lá. Porque, tipo assim, só que no Rio Grande do Norte são quase 800 colaboradores, e aí no Brasil, assim, tem aqui, tem Pernambuco, tem na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, assim, é muita gente. E aí a empresa acho que ainda consegue passar um cuidado, sabe, com o colaborador. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o shiatsu, o nosso vale alimentação, enfim, ele é muito bom, que é para justamente a gente se sentir, né, bem recompensado. Questão salarial também. Então, assim, acho que são outros pontos que a empresa tem, né, de satisfação para o colaborador, que às vezes o MED não tem. Por isso, assim, que eu acho bem, bem, bem diferente. Então, como a gente aqui não tem, por exemplo, recompensas financeiras, a recompensa maior tem que ser a nossa evolução, né, o aprendizado. Então, a experiência do membro ela tem que ser muito bem passada. E aí é mais difícil. Mas deu certo, Ernest? Show. Foi massa. Só tô abrindo aqui uma coisinha. Pessoal, eu acho que sim, já estamos encerrando em si. Tipo, te agradeço de verdade, Natália, por estar aqui conversando com a gente. Foi um papo muito Eu que massa. agradeço. Quando Eu só tô precisarem, abrindo aqui. Todo mundo já tá me pedindo aqui no WhatsApp o seu número. Eu acho que vai muita gente falar contigo. Só tô, se eu demorar um só tô pouco a abrindo aqui. responder, viu, galera? É porque tem muita gente falando. Mas muito obrigada. Só para falar aqui para me despedir mesmo. Muito obrigada. Tipo, muito legal, assim, ter esse contato, né, com pessoas diferentes. Estou bem disposta a ajudar, assim. Já saí do movimento, vai fazer 2 anos, né, mas, assim, sou eternamente grata por tudo que eu aprendi. E, assim, podem contar comigo para o que precisarem aí. Show? Mas, Obrigada pela oportunidade. galera, não, porque eu vou apresentar uma coisa para vocês ainda, certo? Só um minutinho. Todo mundo tá vendo minha tela? Por favor, alguém responde. Estamos sem amigo. Sim, sim. Massa. Eita, deixa eu carregar aqui só um minuto. Pronto.
Galera, tipo, vocês lembram que ontem teve uma palestra lá com o Miguel da Ace Startups? Enfim, então, tipo, a gente vai hoje passar um desafio, certo? Para quem quiser participar. Então, é muito da ideia da gente realmente colocar em prática o que a gente estava vendo ontem com o Miguel da Ace Startups, beleza? Então, tipo, o desafio é simplesmente escolher um segmento que a J que é atual, vai atuar, fazer um mapa de dores desse segmento no momento. Por exemplo, hoje eu trabalho com o segmento de pet shops, tá? Eu vou criar um mapa, então, da empatia, que é um mapa de dores desse segmento, e fazer uma nova solução para suprir essa dor desse segmento, beleza? E como é um desafio, sexta-feira vai ter uma sala de bench, no dia 13 do 4 às 15 horas, e na segunda-feira vai ter uma apresentação do desafio, pode ser? Todo mundo entendeu o desafio? 100%. Pronto, perfeito. Eu vou estar Show, mas enviando depois tu manda o slide. Ah, tá, desculpa. isso. Eu vou estar enviando slide para vocês lá no grupo do MEG e nos grupos também lá individuais, tá? Então, é isso. É um desafio bem massa e bem de colocar realmente em prática o que viu ontem e é para quem quiser realmente participar, certo? Show. Top demais, boy. Valeu. Valeu, galera. Boa noite, viu? Boa noite, papai. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.